Hoje você vai aprender como cortar o tecido de forma correta. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da Semana da Costura, a semana mais importante da sua vida, que preparei com muito carinho e amor para você. Nesta semana teremos diversas dicas de modelagem, adaptação de modelo, corte de tecido, fluxograma de montagem da peça, dicas de máquinas e acabamentos diversos. E você que assistiu nossa primeira aula, conseguiu colocar em prática meus ensinamentos de como modelar uma blusa dégagé? Se sim, deixe aí embaixo nos comentários como foi essa experiência sensacional. E lembrando, você que não assistiu nossa primeira aula, volte lá e assista. Esta é uma aula subsequente dela. Sem mais delongas, vamos para a nossa segunda aula, onde você irá aprender a como cortar de forma correta, cortar no viés, aprender a se tornar uma excelente profissional de moda. Vamos lá? Então vamos agora ao corte do nosso tecido. Vejam só como eu estou com o tecido aqui. Então eu estou com a auréola lá, a auréola aqui, e o que eu vou fazer? Ângulo de 45 graus, olha. Vou ajeitar o meu tecido desta forma, olha. Desta forma aqui. Então, um lado da auréola está aqui, o lado que ele foi cortado aqui. Já vou posicionar ele melhor. Estou ajeitando aqui, pegando, para posicionar melhor. Então, ele vai ficar desta forma aqui, olha. Uma parte da auréola ficou aqui. E temos aqui um ângulo de 45 graus. Vejam só. O tecido, agora eu quero mostrar algo muito importante para vocês. Aqui no começo, olha só. Aqui onde nós dobramos, bem aqui. Qual é a diferença de um tecido cortado, dobrado e cortado, o molde cortado no viés? Olha só, esse tecido não tem elastano. Então, olha a trama dele, fixa, ó, rígida, não estica, nem aqui. E se eu pegar ele no sentido normal aqui também, olha, não estica. Mas olha o que acontece com o tecido quando eu dobrei desta forma aqui, olha. Olha só, ó o tecido, ó. Ó, o tecido passa a ter maior maleabilidade. Então, o que vai acontecer com o tecido? Ele terá outro caimento, um caimento parecido com uma peça de malha, muitas vezes, só que melhor, ele não é colado. Peças cortadas no viés, elas eliminam, quando elas são um pouquinho mais soltinhas, elas podem ser mais ajustadas ao corpo, porque o viés dá essa maleabilidade. Você não precisa colocar zíper para vestir a roupa, tá? Então tem todas essas funcionalidades no viés, além do caimento que vocês verão que fica magnífico. Se o tecido tiver amassado, vocês passem o tecido, tá? Nada de cortar tecido que esteja amassado. Então, se estiver amassado, nós vamos fazer o quê? Vamos passar o tecido. Então, coloquei aqui. Lembrando que essa não é a melhor forma de você economizar tecido quando você vai cortar no viés. Mas como eu estou com muitas pessoas que me acompanham, estão me acompanhando, são iniciantes, eu preciso fazer desta forma. Por quê? Eu quero ajudar todos e também
quem está iniciando na costura. Se eu for ensinar de um outro formato, um formato para maior economia no corte, vou dificultar o seu trabalho, porque aí eu preciso que você tenha um pouco mais de experiência, mas isso também eu vou te ensinar lá na frente. Então vamos lá. Posicionando todas as partes, olha o truque, o pulo do gato aqui. Eu não tenho esse bico, para que eu vou posicionar primeiro as costas e vou perder isso aqui? Eu posiciono a frente, ó, que eu ganho todo esse tecido aqui, olha que belezinha. Posiciono aqui, vou posicionar na dobra, então bem lembrado. Nós estamos com metade de uma frente, metade da frente eu modelei. Mas eu estou cortando no tecido dobrado, então eu vou ter as duas partes aqui agora. Então, aqui frente, vou alfinetar essa frente, vamos trabalhar as costas. Viés precisa ser muito bem alfinetado, porque se a gente não colocar os alfinetes certinho, sabe o que vai acontecer? Ele vai escorregar na hora de cortar, e aí fica ombro maior, fica as laterais maiores e não pode. Então, ó, esse capricho de ir colocando os alfinetes. Você tem dificuldade até para colocar os alfinetes? Ah, eu também tinha, hein? Muita dificuldade. Mas sabe como eu eliminei essa dificuldade? Com a prática. Só praticando a gente vai ficando craque. Mas te dou uma dica também. Olha só, o que você pode fazer? A hora que você for colocar o alfinete, primeiro, compre alfinete de qualidade. Número 29 é um alfinete melhor para quem vai costurar. Alfinete número 29 da corrente. Por quê? Outras marcas existentes no mercado são muito grossas as pontas. Ou então esses alfinetes especiais, tá? Que são esses alfinetes de cabeça, que são maravilhosos. Olha só, grande, segura muito melhor, porque é firme. E outra dica que eu te dou, olha, observa eu colocando o tecido, o alfinete aqui, olha. Bem aqui, vem aqui pertinho de mim e me acompanha, ó. Reto e depois eu viro. Eu não tento ir assim direto, ó. Reto e depois vira, tá? E assim você não empurra o tecido quando você está colocando o alfinete. Isso facilita muito, muito, muito. Então, aqui, por que nós dobramos o tecido e não fizemos mais nada? Por quê? Nós colocamos ele na dobra. Então, se ele está na dobra, ele já está no fio reto. Agora, a manga, como nós cortamos a nossa manga aberta, porque o molde é frente e costas, não é mesmo? Então, neste caso, vou ensinar vocês a tirar o fio reto ali. Então, fiquem atentos que eu vou ensinar a tirar o fio reto, porque nossa manga não está na dobra. Vamos lá. Como tudo vai ser feito na prática, todo o processo passo a passo, com muito carinho, para vocês acompanharem e ver como realmente é feito. Aqui nós vamos mostrar o passo a passo para quem quer se tornar uma profissional de moda, quer ter autonomia financeira. Olha só que bacana agora. Lembrem-se que nós traçamos o fio reto dessa manga. Percebam para que serve esse fio reto agora. Olha só, posicionei, aqui ela está no fio da manga e eu preciso achar o fio do tecido em relação ao molde. Então, nós vamos aqui, ó, vou posicionar aqui e aqui eu busco, olha só. A auréola do tecido, sempre usem a margem da auréola do tecido. Nunca a parte onde foi cortado o tecido, porque essa parte pode estar torta. A minha referência é sempre essa, ou então aqui, ó.
a minha dobra do tecido. Ou então aqui, ó, a minha dobra do tecido. Ou a auréola ou a dobra do tecido. Então, nós vamos vir aqui, ó, daqui até o fio reto. Vamos tentar aproveitar o máximo de tecido. Então, vamos lá, ó. Encontrei 25 na parte superior, ok. Se aqui no começo dessa linha tem 25 da auréola, observem bem, da auréola até o fio, deu 25. Aqui embaixo também eu vou deixar com essa mesma medida. Se não estiver, ó, se ele estivesse para lá, ó, o molde traria para cá. Se ele estivesse fora, em qualquer ângulo, ó, deixei com 25 também a parte inferior. Então, olha, da auréola pro fio da modelagem, para a linha que foi traçada na modelagem. Então, vou alfinetar também. Estamos cortando sem cortar no viés, é bom alfinetar certinho. Imagine cortando o tecido no viés, aí que temos que primar ainda mais pela colocação do molde para ele não escorregar. Tem tantas dicas maravilhosas para passar, gente, é tanto conhecimento, é tanta coisa. A gente não consegue em uma única semana passar tudo. É tão bom. E assim, eu fico muito feliz de poder passar esse conhecimento e ter essa interação com vocês, de verdade. Então, o que vamos fazer agora? A parte que todo mundo mais gosta, que é cortar o tecido. E olha só, mais uma dica. Eu tenho 3 tesouras aqui, olha só. Mas para que tudo isso, Silvia? 3 nada, gente. Tenho 4 tesouras. No início não preciso de tudo isso não, tá? Esse é presente da minha mãe de coração. Isso daqui é para cortar linha, para quando vocês vão dar acabamento. Essa tesoura é maravilhosa. Sabe cortar, fazer as limpezas da roupa? Tipo isso aqui, ó. Linhas, tá? Quando você termina, vai fazendo o acabamento e já vai tirando as linhas e fios para a peça não ficar com aquele monte de linha pendurada. Essas duas aqui são minhas 2 tesouras de corte de tecido, que elas têm que estar sempre bem amoladas. Uma maior, uma menor, mas as duas têm a mesma função. A diferença só é tamanho aqui. E esta tesoura aqui, que ela serve somente para cortar papel. Então, uma dica que eu dou para você que está iniciando, porque as mais experientes já sabem disso, mas você que está iniciando, tenha sempre uma tesoura para papel, pode ser até diferente dessa, mas uma tesoura para papel e uma tesoura para tecido, para não estragar a sua tesoura, o seu material, tá? E além disso, se eu não tenho uma tesoura bem afiada, vai mascar tecido, vai estragar o seu trabalho. Isso não é legal. Então vamos cortar? Vou usar essa maravilhosa aqui e vamos cortar e começar a montagem da nossa peça, tá? Pra gente fazer isso, pra começar a montagem, nós vamos cortar, em seguida nós vamos já começar a fazer o acabamento, que inclusive esse acabamento eu vou ensinar para você que tem overlock, ok, é da forma que nós vamos ensinar. Mas você que não tem overlock, só tem uma máquina reta, fique atenta, porque é possível fazer essa peça e essa dica nós vamos passar, tá bom? Então vamos lá, ó. Mão firme sobre o tecido, sempre a mão segurando esse lado aqui, nada de levantar o tecido assim não, ó. Firme a mão aqui, cuidado para não pegar o outro ali, e aí eu venho, ó, firme, sempre firme, rente ao molde. Eu não preciso deixar aqui mais nada, vou deixar mais 1 centímetro aqui por precaução, não. Eu fiz um molde certinho, olha aqui nesse bico aqui, ó,
Dou uma leve suavizada, ou seja, arredondo a tesoura aqui, ó. E já venho pra cá. Aqui e aqui. Vamos cortar, finalizando a nossa frente. Pronto, frente cortada. Vamos para as costas. Olha só que bacana. Frente cortada. Olha só o tecido já com caimento maravilhoso, gente. Eu estou ansiosa, assim como vocês. Vamos para a segunda parte, então. Olha só, aproveitando que a gente está aqui conversando, cortando o tecido, que é uma delícia, vai deixando o comentário de vocês aí, viu? Eu quero saber o que vocês estão achando dessa segunda aula também, por favor. Não é porque nós terminamos uma primeira aula com comentários maravilhosos que eu não quero continuar atentos aos comentários de vocês para saber, né? De repente, as dúvidas, sugestões, se estão gostando da aula. Então, continue deixando aí os comentários, continue deixando as dúvidas, porque de repente agora as dúvidas vão surgir. Então, deixa essas dúvidas aí para eu responder com muito carinho para vocês. Olha só, ó o que eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha este e olha este. Não podemos cortar deixando sobra de tecido. Tá vendo isso daqui? Dá aproximadamente meio centímetro. Sabe o que vai acontecer? A hora que eu for montar, se eu não eliminar isso daqui, que eu cortei a mais, vai sobrar e vai ficar feio. E aí é exatamente aquilo que eu comentei outro dia. A gente não tem que ficar cortando o tecido na máquina ou na tesoura porque sobrou, né? Se a modelagem tá certinha. Eu vou deixar aqui do lado e vamos cortar a manga agora. Mão sempre firme sobre o molde, nada de levantar o tecido. Aqui eu já posso cortar até o final para facilitar. E aí eu consigo virar o tecido e manuseando para facilitar o meu corte, o meu trabalho. Sempre que vocês estiverem costurando, vão costurar qualquer coisa, providencie tudo que vocês vão precisar para montar essa peça, para vocês não precisarem ficar toda hora levantando ou saindo do local que vocês estão trabalhando, porque isso acaba desestimulando, faz a gente perder muito tempo, tá? Então, evite. Vai precisar de viés, já providencie o viés na cor do tecido, já providencie as linhas, agulhas. Olha só o que eu vou mostrar agora. Nossa manga tem frente e tem costas. Se a nossa manga, ela tem frente e tem costas, depois que eu tirar o molde daqui, como é que eu vou identificar? Como eu identifico uma manga que tem frente e costas? Querem ver como? Para você que está iniciando, ponho sobre a mesa e olha aqui, ó, juntinho comigo. Faço isso aqui, ó. Dobro, venho aqui, um piquezinho bem sutil, nada demais, tá vendo? Esse piquezinho vai identificar que aqui é a minha frente. Eu quero identificar também o meio da manga, que é aqui. Faço a mesma coisa, ó, dobro. Tem um alfinete aqui, cuidado para não passar a tesoura em cima do alfinete e tirar o corte da tesoura. Dou um piquezinho ali também e agora eu tenho o meio da manga e aqui eu tenho a frente da nossa manga, certo? Então agora eu vou tirar o molde do tecido e nós vamos iniciar a montagem dessa peça. Estou com a frente da blusa aqui, somente a frente
olha só isso, olha só. Vou mostrar no manequim. Olha essa queda. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o molde e também a peça, tá? Olha só essa peça, depois de como é que ela fica, depois de cortada no viés e depois de montada, para vocês entenderem o acabamento. Então aqui, ó, vou fixar esse ombro aqui. Pego o outro ombro. Fixo aqui também. Então, fixei só os ombros. O corpo eu nem vou fixar, por quê? Mas olha só o movimento já. Qual o meu interesse? Mostrar para vocês o que eu quero. Que vocês entendam o que nós fizemos no nosso molde. O que foi que nós fizemos no nosso molde? Fizemos uma adaptação aqui. Essa adaptação que nós abrimos. Então, esse molde, ele era como? Olha só, vou dobrar e vou mostrar ele inteiro. Deixa eu dobrar aqui na mesa, fica mais fácil para vocês entenderem o que foi feito. Vou fechando o molde, vai ficar um pouquinho amassado o papel, mas vocês vão entender. Nosso molde não era assim, era assim nosso molde. Esse foi o primeiro passo, na aula 1. Então, primeiro fizemos essa modelagem, depois nós adaptamos, abrimos aqui e subimos aqui. O que aconteceu? Quando eu abri aqui e aumentei aqui, então olha só, tá vendo essa parte? Vamos falar dessa parte. Essa parte é este excesso daqui pra cima, ó, certo? Essa parte aqui que eu estou segurando aqui, ó. Foquem aqui, ó. Foquem. Daqui pra cima é daqui pra cima, esse excesso. Silvia, e o caimento? Agora eu vou mostrar pra vocês, olha só. Essa parte aqui, esse efeito. Como foi que causamos esse efeito? Né? Aliás, o que essa adaptação causou? Que efeito ela causou? Este efeito aqui, ó. Porque tá vendo esse excesso? Esse excesso vai para dentro como acabamento. E agora eu vou mostrar para vocês esse processo. Olha só. Esta abertura gerou este degagê, esta queda bonita no tecido. Olha só que coisa maravilhosa. E só seria possível, só é possível, porque nós cortamos no viés. Este modelo, inclusive, esse modelo tem que ser cortado no viés. Aqui ele tá soltinho, eu ainda não prendi, mas depois de todo costurado, nós vamos vê-lo novamente ou vestido ou então no manequim, certo? Então tem que cortar, é obrigatório cortar no viés este modelo, senão nós não conseguimos esse resultado, esse efeito, certo? Por quê? Olha só, quando eu corto no viés, olha o que ele faz. Olha só o tecido, deixa eu ficar aqui de costa para vocês, ó. Olha só, olha o caimento. Olha quando eu solto esse tecido, ó, além dele não segurar no corpo, quando eu solto, gente, eu fico muito maravilhada com tudo isso. Como é possível fazer maravilhas com os tecidos? Mas só que os tecidos nos denunciam quando nós fazemos qualquer coisa errada com eles. Inclusive, comigo já aconteceu. Por isso que eu estou dizendo para vocês, lá quando eu comecei, gente, quantas vezes aconteceu? Justamente porque muitas vezes eu não tinha alguém perto para me dar dicas. Mas eu quero passar essas dicas para vocês, tá? Então, continuem acompanhando, que tem essas e muito mais dicas.
Vamos agora então para a montagem da nossa peça? O que nós vamos fazer agora? Vou até deixá-lo aqui, por quê? Mais uma dica maravilhosa para vocês. Sabia que o correto a gente cortou? Eu não vou fazer isso com essa peça, mas, aliás, vou sim, porque se eu estou ensinando, pregando algo que é necessário, por que eu não vou fazer? Vocês sabiam que toda peça cortada no viés é necessário depois de montada, que você deixe ela pendurada antes de fazer os acabamentos? Porque o viés ele cede, então pode acontecer de aparecer, ele vai cedendo e de repente ele ficar num comprimento maior do que o desejado. Aí a gente tem que tirar, não vai aparecer pontas aqui não. Ele vai ceder e de repente a hora que eu vestir, né, ele já está maior. Inclusive, se vocês forem cortar saia godê, que ela é no viés, automaticamente a saia godê fica no viés. Ou cortar vestidos de saias longas, qualquer peça que vocês forem cortar no viés. Monte a peça e antes de fazer a barra de manga, a barra de comprimento, monte, coloque essa peça. Se você não tem um manequim como esse, pendura num... Gente, esqueci. Num cabide. Pendura no cabide e deixa de um dia para o outro pelo menos 24 horas. Porque essa roupa vai ceder. Dica importante de quando se corta viés. Então anotem aí, tomem nota. Tem mais alguma dúvida? Deixa aí a sua dúvida sobre esse assunto. Ou qualquer outro que eu vou responder com muito carinho. Também, não esqueça, continua mandando os comentários, dúvidas, sugestões, os elogios também. Agora nós vamos começar o processo da montagem das costas. Então vamos agora para o acabamento do nosso decote. Lembre-se que eu falei que o fluxograma de montagem ele interfere no resultado. Então venham aqui comigo e vamos montar juntos essa peça. Olhem só. Mas antes disso, eu gostaria de vou mostrar algo muito importante para vocês. Diversos tipos de acabamentos que eu separei aqui. E ainda faltam, tem muito mais. Mas olha só, nós temos aqui o viés de algodão, que é esse viésinho aqui, ó, que ele está aberto. Aí eu passo a costura e fecho. Esse viés aqui, ele é legal para quem não tem overlock, porque aí você pode fazer todos os acabamentos. Eu vou deixar um pedacinho depois para mostrar, um tempinho para mostrar isso para vocês também. Nós temos aqui o viés de cetim, que para esse é o mais adequado, porque o meu tecido está cortado no viés. Então, eu preciso de um tecido também com bom caimento. Olha, esse viés aqui, ele é de cetim. Então, ele tem uma maleabilidade maior, diferente desse que é de algodão. Então, ele é mais rígido, tá? Bem mais rígido, ele é duro. Então, esse eu já descartaria para essa peça que nós estamos fazendo. E tem uma outra opção, perceberam? Eu vou colocar esse viés mesmo não sendo a cor exata, porque foi o que eu encontrei. Mas nós temos a possibilidade de usar do próprio tecido. Então, como é que eu faço esse aqui, olha? Eu corto também no viés, percebam, olha como ele se estica, ó. Cortei uma tirinha no viés de 4,5 centímetros e aí eu vou colocar aqui, olha, dobro ela. Por que 4,5 centímetros, Silvia? Vai ficar muito grande. Não, gente, porque isso é para facilitar o nosso trabalho. Como nós vamos fazer? Nós vamos dobrá-lo assim, ó. Nós pegamos as duas pontas, encontramos as duas pontas aqui, ó, vendo? E como é que eu vou colocar no decote? Aí eu venho aqui no meu decote e faço isso, olha. Vou mostrar com essa para você que quer muito fazer, de repente não encontra o viés adequado aí, ó. Venho aqui, ó. Percebam, outra dica.
A minha blusa aqui, as costas, ela está pelo lado direito. Estou trabalhando pelo lado direito da peça para depois rebater esse viés pelo lado avesso. Olha o que eu estou fazendo. Então, minha dica é sempre usem alfinete, vai fixando tudo bonitinho, com bastante carinho, com bastante amor, tá? Para que fique tudo muito bonito. Olha só, fiz esse pedacinho. Querem que eu mostre? Aí podemos até usar esse, olha que legal. Vai ficar bem da cor do tecido, o que vocês acham? Olha só, depois que eu alinhavar aqui, vou passar costura. Depois que passar costura, isso será rebatido para dentro, que vai dar este acabamento maravilhoso. Deixa eu ajeitar aqui, não colocar tecido em cima de tecido. Olha só. Aí nós vamos rebater aqui. Então vai ficar assim, ó. Que acabamento primoroso. Agora, se eu fosse usar o outro, né? O viés de cetim. Quase que o mesmo processo. Vou só mostrar, a gente vai continuar com esse acabamento ali. Olha só. Faríamos assim, ó. Como esse viés meu está mais largo, tá vendo esse vinco aqui, ó? Esse vinco aqui do meio, conseguem perceber? Ó, então este vinco aqui vai ficar aqui dentro. Deixa eu colocar com calma. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. E da mesma forma, sempre deixa uma pontinha um pouquinho mais para fora. Ó, vamos alinhavar também. Estou alfinetando para visualização. E também para facilitar, sim, o alinhavo, que a gente alfineta e depois alinhava. Esse é o processo correto de quando você faz uma roupa sob medida. Aí vamos passar a costura aqui, certo? Depois ele vai ser rebatido. Deixa eu posicionar também, porque é só um pedacinho que eu estou fazendo para vocês terem uma noção. Aí nós vamos rebatê-lo aqui, ó. Ele vai ficar todo bonitinho assim por dentro, ó. Então, nós temos aqui, ó, viés pronto, comprado na loja. E aqui nós temos o viés feito do próprio tecido, feito em casa. É lógico que esse aqui, olha, o que nós vamos fazer? Daqui a pouquinho a gente vai passar costura com a medida certinha, né? Tem um outro pesponto, um outro truque, um outro pulo do gato que eu vou dar para vocês nesse também. E ó, aí nós vamos rebater a costura aqui. Só vou pôr assim para vocês conseguirem visualizar os dois. Quero que visualizem os dois. E digam para mim também, depois que vocês assistirem essa aula toda, compartilhem aí comigo o que vocês acharam, tá? Então, olha, só para vocês conseguirem começar a entender o que é que eu estou fazendo aqui, certo? Então, aqui está, ó, este aqui, que de repente, quando a gente não encontra o tecido e os aviamentos na mesma cor, ou de repente, esse até bateu próximo, tá bonitinho e eu gostei desse contraste, então vou até usar. E nós temos essa possibilidade aqui. Então, vocês têm diversas possibilidades de acabamento. Só não esqueçam, não pode usar este daqui, não pode usar este de algodão. Pode até usar, se você quiser, mas não é o mais adequado. E agora, afastando um pouquinho o tecido das costas, eu vou te mostrar aqui como foi que eu fiz aquele corte e os truques para você cortar um viés no tecido, tá? Cortar as suas tirinhas de viés no tecido. Observem o ângulo que está aqui, ó. Conseguem observar o ângulo do meu tecido? Olha só, o bico está aqui, olha o bico, e aí ele está um triângulo aqui, certo? Esse triângulo aqui, eu vou fazer o quê? Eu aproveitei que nós já cortamos o tecido, então ele já está no viés, esse ângulo.
eu marco 4,5 centímetros, com muito cuidado. Silvia, mas você está usando a caneta? Sim. Se você for usar giz aqui, ele vai ficar maior, vendo, ó? Então, ó, 4,5 centímetros, com muita paciência, faça várias marcações. Depois de várias marcações, você vai fazer o quê? Pegar um esquadro e risca mesmo, tá? Você vai riscar para que você consiga de ponto a ponto, ó, vai riscando de ponto a ponto. Cuidado que ele escorrega, porque ele tá no viés, então esse pontinho, ó, ali já saiu, mas tem que tomar cuidado, porque de ponto a ponto você vai fazendo para cortar e deixar ele bem certinho. Aí é só você vir aqui cortar, depois que você cortar, ó, dobrou e colocou onde você deseja que ele vai ficar. Pode ser isso, é viés para ser colocado não só no decote. Se a nossa peça ela não tivesse manga, que essa, inclusive, se eu não quiser colocar manga nela, eu não preciso, porque eu já reduzi a manga quando eu fiz aquela adaptação, eu posso, né? Essa blusa vocês podem fazer sem manga. Então, aqui, olha só, a cava. Isso é acabamento também para uma cava, quando nós não vamos colocar manga. Também, mais uma dica, um pulo do gato para vocês. Essa mesma peça, é só alongar, comprimento, você tem um vestido. Se você não colocou manga, você tem outro modelo. Se você quer transformar em regata, é só cavar um pouco mais o ombro, colocar largura de alcinha, tá bem? Então, vamos agora, eu vou alinhavar o decote, em seguida nós vamos para a máquina de costura. Vamos agora à costura na máquina. Então, já alinhavei o viés do próprio tecido no decote, vou costurar agora. Mas antes disso, uma dica muito importante para vocês: testem sempre, tenham sempre um retalhinho, um retalho do mesmo tecido, para que vocês testem o ponto da máquina. Eu já havia feito esse teste, então eu sei que o ponto da máquina está maravilhoso, está certinha e adequada para esse tipo de tecido. Então, agora com a peça novamente, ó, estou com o direito voltado para mim. O direito dessa blusa está voltado para mim. Vou agora costurá-lo, usando a margem que eu havia deixado de 1 centímetro de costura. Ao começar a costurar, começo e dou retrocesso. Tem que retroceder para travar a costura. E aí vou continuar, ó. Tenho que costurar obedecendo a minha margem de costura. Não posso me esquecer disso. Na máquina, jamais esqueçam que se eu deixei 1 centímetro, tenho que obedecer 1 centímetro. Finalizei a costura? Olhe o que eu fiz. Voltei a costura com retrocesso, para que fique firme. Puxem sempre. Mais uma dica legal de maquinário. Olhem só. Sempre que eu corto a linha, essa linha aqui, ela tem que passar nesse vãozinho da sapata e ser jogada para as costas. Por quê? Se você não puxar essa linha toda vez que você inicia a costura, sabe o que vai acontecer? Se você não passa a linha para trás, com um tamanho mais alongado, ela vai puxar e toda hora vai ficar saindo da agulha. Agora já passei a nossa primeira costura. A segunda costura agora é de pesponto. Silvia, mas o que é pespontar? Eu vou passar agora uma costura, mas jogando pra cá, ó.
Tá vendo essa sobrinha de tecido? Essa sobra de tecido vai ficar jogada para o lado do viés. Então, ela será jogada para o lado do viés agora. O ideal é o quê? Que eu use o ferro e assente a costura. E eu vou pedir um momentinho, porque é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou usar o ferro de passar, vou assentar essa costura, vou inclusive mostrar a diferença para você. Olha, ela está aqui, imagine eu pespontando ela toda solta aqui sem passar, e depois que eu passar, como é que ela vai ficar. Então, passando aqui o nosso viés, então toda costura, vou até virar assim, olha, toda costura ela tem que ser passada para assentar. Então, eu estou passando a costurinha e jogando ela para o lado do viés. Ela não vai ficar para o lado da blusa, ela vai ficar para o lado do viés. Olha só para isso, ó. Ela estava assim, aberta. Agora, ó, ela ficou toda voltada para o lado do viés, que fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Observa agora, ó. Quando eu for virar, olha que mimo, gente. Olha que belezinha. Como facilita. Imagine só eu tentando fazer isso sem ter passado. Olha só como assenta bonitinho. Posso inclusive pegar o ferro e fazer isso aqui novamente, ó. Já no lugar que eu quero que fica. Outro truque é pespontar. Depois que a gente passa, a gente pode também pespontar essa beiradinha aqui. Mas em alguns tecidos, em tecidos moles, mais maleáveis, tecidos escorregadios, mais finos, é interessante e é importante. Em tecidos, alguns tecidos grossos também, porque aí assenta bem a costura além do ferro. Mas nesse aqui não vai haver necessidade, porque ele fixou tão bem, ficou tão bonito, que agora é só eu alfinetar. Você irá alfinetar a sua peça aí, quando você estiver fazendo. Ó, alfineto aqui, alinhavo rapidamente novamente. Por quê? Ah, você também alinhava? Sim, estamos fazendo uma peça cortada no viés. Então, se é uma roupa cortada no viés, ela exige ainda mais cuidado. Então, ó, alfinetei, ficou bonitinho assim. Agora, eu vou fazer o quê? Depois de alfinetada, vou alinhavar e passar costura. Olha o avesso, olha só aqui o direito. Olha o direito, que maravilha. Olha o avesso, que primor, que maravilha. Então, é esse acabamento que eu quero que vocês façam. Este acabamento que eu quero ensinar para vocês. Este e muito mais. Este vocês já estão aprendendo, mas tem muito, muito mais. Tem diversos tipos de acabamento que você poderá usar em todas as peças que você vai confeccionar aí, porque eu tenho certeza que a partir de agora, a partir dessa semana da costura, você vai se empolgar e começar a costurar muito. E também, lógico, além de costurar muito, você vai costurar muito em minha companhia. Faço-lhe o convite, vem costurar comigo sempre. Vamos aprender muito acabamento, vamos aprender muito sobre máquina, vamos aprender muito sobre empreendedorismo. Sabia que quando a gente aplica a economia do tecido, corta economizando o tecido, isso é empreendedorismo? Isso é uma forma de você estar adaptando economia financeira aí no seu ateliê, na sua casa? Porque quando a gente compra um tecido e a gente faz ele de forma primorosa e ainda economizando, o nosso lucro aumenta. Ah, mas eu vou costurar só para mim? Sim, mas o seu lucro aumenta porque você vai gastar menos tecido. Sim, o seu lucro aumenta porque você vai estar costurando para você, para sua família e fazendo
peças lindíssimas, maravilhosas, recebendo muito elogio. Olha só, a linha veio. Mais uma dica? Quer mais uma dica? Porque aqui nós estamos na semana da costura para passar muitas dicas maravilhosas. Olha só isso. Vou mostrar aqui pertinho para vocês o jeito que eu alinhavei. Eu alinhavei com a própria cor, com a linha da cor do tecido. Ah, Silvia, mas eu aprendi que tinha que alinhavar com cor diferente. Eu também. Mas o que eu aprendi ao longo desse período costurando? Que quando a gente costura tecido fino e quando a gente vai alinhava, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vai desmanchar, às vezes a costura bate bem em cima do alinhavo, porque a gente tem que costurar um viés bem na beiradinha. E aí você fica tendo dor de cabeça para tirar aquele alinhavo porque está com cor diferente. Quando a linha bate em cima, você tenta tirar, não conseguiu, é uma trama de tecido que requer mais cuidado, você deixa, você não precisa se preocupar porque não vai ficar uma linha preta num tecido branco ou vice-versa ou colorido. Combinado? Então agora, passando a costura aqui na máquina. Deixa eu tirar o ferro, tirar a minha tábua de passar. E vou posicionar a máquina e nós vamos continuar aqui. Agora nós vamos passar a costura, prendendo a segunda parte do viés. E observem, quando eu disse que nós costurávamos dobrado, eu ia costurar ele dobradinho, só para que vocês compreendam melhor isso. Por quê? Esse viés, ele estando costurado já dobrado, eu não tenho que me preocupar em arrumar ponta dele aqui dentro. Eu só refilo o tecidinho de dentro e ele, olha, está primoroso, prontinho, bonito assim. Então vamos agora, ó. A máquina, abaixa a agulha, abaixa a sapata, começa a costura bem na beiradinha, ó, bem na beirada, não podemos esquecer do retrocesso. E olha onde eu estou costurando, bem na beirada mesmo. Não precisa de pressa, vai com calma. Se você ainda está começando, iniciando na costura, até nós que já temos uma certa habilidade, dependendo do que estamos fazendo, vamos com muita calma, devagar, ajeitando, até porque decote, jamais espiche o tecido, tá? Porque senão o decote vai ficar gigantesco. Ó, finalizou? Vai dar retrocesso, tirou da máquina, lembrem-se sempre do que eu falei. A linha da máquina jogada para trás. Vou tirar agora o alinhavo que eu fiz, que quase nem dá para perceber porque está bem no tom. Tirei o alinhavo. E olha só que belezura. Lembrando também, eu tenho uma máquina, não consigo usá-la. Daremos muitas dicas de máquina. Muitas dicas teremos aqui no canal. Olha só, nessa semana ainda tem muitas dicas. Olha só, que belezinha, que belezinha. Então, aqui está o nosso viés colocado. E nós vamos, em seguida, preparar a frente para colocar... juntar, então, em seguida, o ombro. Mas antes disso, o que eu preciso fazer? Ó, o excesso. Vem aqui, tira esse excesso. Na mesma posição que está o tecido, tiro também esse excesso. Viés pronto, bonito. Costas, decote da nossa costa pronto. Nós vamos agora... Já deixei preparado o decote da frente, vamos juntar os ombros. Mas isso vai ficar para uma próxima aula, porque agora nós temos na nossa peça, nessa blusa, nós estamos fazendo uma blusa com
manga com manga. Então, se ela tem manga, eu preciso de alguns cuidados com essa manga agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer embebimento aqui na máquina. Eu vou novamente para a máquina. Vou já deixar prontinho essa parte para na próxima aula nós continuarmos. Então, olha só. Toda vez, não é franzido que terá na nossa máquina, na nossa manga. Agora nós vamos passar um embebimento na manga. O que é o embebimento? São 2 costuras para a gente reduzir a manga e dar um bom caimento ao encaixá-la na cava. Então, aumente o ponto da máquina e faça o embebimento, ou seja, 2 costuras que eu vou deixar uma margem de uma sapata para começar essa costura e aproximadamente 6 centímetros de cada começo de manga. Então, eu deixei 6 centímetros aqui, aproximadamente, 6 centímetros. Marque 6 centímetros aproximadamente de cada lado. E aí, deixe bem longa essa linha, não corte rente essa linha. E você vai passar novamente do lado desta primeira costura, uma segunda costura. E observem que ao fazer isso, eu não dei retrocesso, porque agora a minha linha tem que correr. Ela não pode ficar travada. E aqui mesmo, ao passar essa costura, se perceberem bem, se observarem bem, já vão ver que ele já começou a embeber o tecido. Agora eu vou fazer a segunda manga, faça isso nas 2 mangas. Esse é o processo que nós vamos fazer para depois começar a montagem. Então, o acabamento já está pronto do decote. A frente, eu já vou mostrar para vocês o decote da frente, feito na overlock, mas que também vocês poderão, quem não tem overlock, pode fazer o quê? Pode usar o viés, ou então ir na reta e fazer zigue-zague, ou então barrinha de lenço, que é uma outra dica que a gente vai dar depois. Olha só, feito isso, nós vamos deixar essa parte aqui para nossa aula seguinte, mas eu já vou mostrar para você a frente como ficou, né, overlockada, como a manga vai ficar também. Tudo isso nós vamos ver na nossa aula seguinte. Chegando a mais um final da segunda aula, foi muito bom ter você comigo, que delícia! Eu espero que você também tenha gostado. Sabe por quê? Hoje tenho certeza que alguma dessas dicas lhe serviu. Olha só quantas coisas nós aprendemos hoje. Aprendemos a cortar tecido no viés, posicionar corretamente o tecido, cortar o tecido, dicas de como você fixa o seu molde no tecido. Depois de cortado, mostrei para você as adaptações para que você entenda realmente o que foi feito lá na nossa primeira aula. Depois disso tudo, começamos a montagem da peça. Como eu amo costurar, e você também, né? Tenho certeza que essa dica será muito legal e interessante. Foi, não foi? Colocaram o viés, diversos tipos de viés, que olha, mostrei que nós temos o viés de algodão, o viés de cetim e o viés do próprio tecido, que foi o que nós trabalhamos aqui hoje com muito primor. Espero que você consiga e tenho certeza que você fará aí, porque tá muito bem explicado. Então assista novamente essa aula, dá para assistir, dá para recordar o passo a passo. E também manga, quando eu falei sobre embebimento, vamos falar um pouquinho sobre isso. Franzir
é quando eu puxo o tecido, a linha assim, ó, passo. Isso daqui é um franzido. Isso aqui é franzido. Tá todo, né, encolhida a peça. O embebimento, essa não foi, eu não franzi, então tá mais fácil para eu mostrar para vocês, que depois eu vou ter que soltar. O embebimento é isso, olha. Quando eu puxo, eu vou pegar as duas linhas, ou de cima ou de baixo, tem que escolher. Não pode puxar de cima e a de baixo. Vou escolher, puxo as duas de cima e olha quando eu faço isso, olha dando a voltinha do meu ombro. Se eu colocar aqui, ó, até dá já o formato do ombro. Olha que bonitinho. Já dá o formatinho do ombro. Então, isso é embebimento. Sabe que eu dei um curso por um bom período para uma aluna? É uma fofa, e aí todos os alunos, a maioria se tornam amigos. Ela falava, inclusive, para você não se esquecer, quando eu falava, Maria Augusta, passa embebimento na manga. Ela falava assim, Silvia, é para eu embebedar o tecido agora? Então, só para fazer uma referência aí fica mais fácil. Fazer embebimento, tá? Embebedar não, mas fazer o embebimento do tecido. Então, faça o embebimento do tecido, toda manga tem que ter embebimento para que ela fique bonita, para que ela dê essa voltinha no alto do nosso braço, tá? Senão fica aquela manga repuxada, não é malha, malha não precisa disso, mas tecido plano precisa. Então, esta dica na próxima aula, o que nós vamos aprender? Como montar agora essa peça. Então, como montar essa manga na blusa, fechamento e muito mais. O acabamento da frente eu fiz com overlock. Então, tem um truquezinho agora na hora de você juntar frente com costas, que isso você verá na próxima aula. Então, fica ligadinho aí. Continua me acompanhando. Aula 3, quentinha, saindo do forno. Tem dúvida? Manda aí suas dúvidas, manda suas perguntas, elogios, sugestões. E não se esqueça, quer costurar como uma profissional? Estamos na nossa sensacional Semana da Costura. Então, continue participando e muito obrigado por sua companhia. Espero que você tenha gostado da nossa aula hoje e aguardo ansiosamente a sua companhia para a terceira aula, para a nossa próxima aula, que terá muito mais dicas realmente trabalhadas com muito carinho para você.